E já voltando e falando de eleições. Recentes pesquisas eleitorais apontam que nas eleições municipais, 11 das 26 capitais brasileiras têm a possibilidade de eleger prefeitos já no primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro. As cidades que podem definir essa eleição de forma antecipada são Boa Vista, João Pessoa, Macapá, Maceió, Palmas, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Teresina e Vitória. Nessas capitais, os candidatos à frente nas pesquisas alcançaram mais de 50% dos votos válidos, superando a soma dos votos dos demais concorrentes. E essa tendência sugere um cenário político onde a decisão do eleitorado pode ser mais direta e conclusiva, evitando a necessidade de um segundo turno. A gente poderia, Deise, levantar uma questão de democracia aqui, mas é democrático. Se for decidido no primeiro turno, menos problemas para os eleitores ou não? Seria importante que houvesse um segundo turno? Não, se o eleitor resolveu já acabar logo com a eleição no primeiro turno, em primeiro lugar, é porque ele tem alguns pontos aí. Em primeiro lugar, porque, obviamente, esse candidato que vai ser reeleito, ele fez uma boa administração. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, de Recife, que o candidato está indo, o João Campos está indo para a reeleição só para dizer que está indo, né? Porque ele tem uma aprovação extraordinária. Rio de Janeiro também, o Eduardo Paes está indo muito bem, mas isso é um fortalecimento da democracia, algo muito positivo, é a chancela de um trabalho que vem sendo feito e que o eleitor entende que deve continuar. Um outro ponto também é que a gente tem uma teoria chamada de racionalidade limitada, que é quando o eleitor... Aí, nessas capitais, pode ser que o eleitor também não goste dos outros candidatos. Então, essa teoria da racionalidade limitada, ela diz que o eleitor ele não quer o desgaste do segundo turno. Então, ele percebe que tal candidato está indo bem, está chegando primeiro nas intenções de voto, então eu já vou votar nele. O voto útil, Deise? É o voto útil, seria um voto útil. Eu já voto nele, que é para tirar qualquer possibilidade do segundo turno e eu não ter que me desgastar mais ainda com isso, né? É uma teoria que se aplica muito bem na política brasileira por causa de todas essas sanções que a gente tem em relação à política, né? Mas fato é que isso é uma prova de que o trabalho desse candidato vem sendo bem feito. E aí vamos lá, né? Num país onde a gente tem tantos esquemas de corrupção, tem tanto desvio de dinheiro, tantas obras superfaturadas, a chancela de um bom governo é sempre bem-vinda, né? Ainda mais quando a gente vê esses índices muito altos, por exemplo, no caso de Recife, e a gente tem aqui o Rio de Janeiro, né? Que bom que os eleitores, ainda mais no Rio de Janeiro, com todos os problemas, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais complexas do país, ainda bem que os eleitores estão, pelo menos, vendo uma luz no fim do túnel, né? E eu vou citar até a Quest aqui, que a gente trouxe de manhã muita repercussão, pesquisa que foi divulgada ontem, mais no final da tarde, até trazendo com detalhes esses dados, essas capitais que a Deise destacou. João Campos, no Recife, 76% das intenções de voto. Estava melhor, viu, Deise? Parece que caiu um pouquinho, mas é aquela queda soft, né? Cair de 80 para 76, está tudo certo. Ainda está liderando com tranquilidade. O que será que levou essa queda? Pois é, seria uma boa análise, né? Mais aprofundada. Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, cresceu 64%. Tem até um dado, Carla, tocando para você. Me parece que deixa forçar a minha memória. Me parece que naquela pesquisa espontânea, em que os candidatos não são listados para quem está sendo analisado, para quem está sendo pesquisado, há mais de 50% de eleitores ainda indecisos. Mas você acha que diante de um percentual como esse, na pesquisa estimulada, a gente pode esperar mudança significativa no Rio? Eu acho bem difícil, porque é um percentual bem elevado, né? A gente teria que ter um erro estatístico aí muito grande para poder alterar alguma coisa. Mas eu acho que é algo bem delineado já, bem Recife e o Rio de Janeiro. Diferente de São Paulo, né? São Paulo. Empate triplo. E aí, será que vai acontecer alguma coisa para deixar o cenário um pouquinho mais definido para o eleitor? Porque até para votar ou dar aquele voto útil está difícil aqui em São Paulo, porque é empate triplo. O empate triplo, ele é muito difícil porque são os pontos, a margem de erro, né? A margem de erro, quando você vê o anúncio é assim, fulano de tal está aqui, mas com a margem de erro ele pega o outro, que na margem de erro pega o outro e ele chegou no primeiro que pega... Então é assim, a gente está num processo complexo em São Paulo e fica muito à espera
de uma certa novidade, né? Acho que quem faz as pesquisas deve ficar assim, vamos esperar que vai acontecer mais alguma coisa aqui. E costuma acontecer mais alguma coisa, então você tira aí alguma coisa da cartola, vamos esperar o que vai acontecer em São Paulo ainda. Datafolha hoje, Priscila, vai ser divulgado logo mais, acho que 6 horas, né? 16 horas, já. Já, 16 horas. Já, que pena. Segura que o Evandro. Você acha que meu amigo Evandro Cini vai deixar para nós esse debate? Mas não vai mesmo. Se é que ele está ouvindo agora a gente falando, ele vai pedir para começar 5 minutos mais cedo para não correr esse risco. Mas e aí? Pode falar da capital que você quiser, mas imagino que o destaque aqui para você seja São Paulo, né? Sim, eu só quero pontuar aqui que Salvador, Recife, São Luís, Maceió e Macapá são capitais que eles estão visualizando a reeleição, acho que a Deise já até tinha falado. Eu penso que geralmente é um pouco mais fácil, se ele fez um bom trabalho estando com a máquina, né, tirando pontualmente um outro que venha perder em razão de uma má administração, enfim, por outros fatores, isso facilita, porque estando com a máquina na mão, por mais que a gente não possa, né, eles não possam fazer ponte, fazer estrada, ruas, pelo menos na cidade onde eu moro, tem bastante coisa acontecendo, então mostra o trabalho, né, desses prefeitos que estão em exercício. O meu caso lá em Santo André não busca reeleição, mas nestes das capitais aí eles têm um avanço por estarem com a máquina. Isso é um fator que de fato influencia, mas aqui em São Paulo, né, nós estamos tendo essa surpresa, que não era bem tanto uma surpresa, porque a gente já vinha falando que, por causa da rede social, por causa da questão online, o Pablo Marçal, ele avançaria, né? E sem questionar como está sendo feito ou como não está sendo feita, não é o caso. Você me perguntou se é surpresa. Eu ouso dizer, né? Não sou futurista, não sou astróloga da política, mas eu acho que nós teremos ainda mais outra surpresa. Eu penso que o Boulos vai ficando para trás. Ana, antes de falar, Datena tá liderando na Quest, viu? A rejeição. Tá. Olha aí, eu já ia falar. Ultrapassou Boulos, ultrapassou Marçal. Ele conseguiu. O cara mais querido conseguiu ser rejeitado pela sua inabilidade política. Tudo que ele tem de habilidade como comunicador, ele não conseguiu transferir para o plano político. Infelizmente, porque eu adoraria ouvir as propostas que ele tem para a nossa cidade. Agora, o que eu queria comentar bem rapidamente, porque eu sei que o Evandro não irá nos esperar, é que pela primeira vez a gente tem a iminência de um segundo turno entre 2 candidatos da mesma corrente ideológica. Né? Se acontecer mesmo do Guilherme Boulos, e eu acho que eu sou um pouco mais cautelosa do que a Pri, talvez. Eu acho que isso ainda é bem difícil de acontecer por uma questão ideológica, mas imagina ter um segundo turno entre 2 candidatos de direita aqui em São Paulo. Isso sim vai ser interessante de ver num debate. Vou deixar para você finalizar. Cientista político, Deise Ciocari. História, porque eu estava ouvindo a Ana falar, eu já falei isso outras vezes. Essa eleição aqui em São Paulo, ela está completamente diferente de tudo que a gente já viu, né? Eu comentei com vocês aqui, a gente não tem estudos para entender essa mudança no voto paulistano, a gente tem estudos até 2004 e a gente entende que tem uma mudança no voto a partir do João Dória. Essa história do Pablo Marçal, que é alguém que realmente estava de fora da política, ficar sempre nesse empate triplo e aí, de novo, sem tempo de TV e rádio, aí as pessoas falam, mas agora o que importa é a rede social. Em São Paulo não era assim, tá? Então, um pouquinho mais vamos baixar um pouquinho o tom aqui para falar, porque realmente as características do eleitor paulistano, elas eram muito diferentes. E eu estava conversando com as meninas, eu tinha prometido para um amigo meu que se o Marçal continuasse empatado ali com os outros 2 candidatos, eu escreveria um livro justamente para fazer uma análise desse novo voto do paulistano, e eu estou fazendo isso. Já começou a escrever? Comecei. Já tô umas 2 semanas aí escrevendo todos os dias, porque realmente é uma surpresa. O que a gente tem visto aqui em São Paulo, pelo menos dos estudos que a gente tem registrados, a gente não tem essa mudança no voto do eleitorado paulistano. Então, tudo que a gente vê acontecendo, é um candidato que permanece no empate, sem tempo de TV e rádio, faz esses cortes na internet e acaba colocando de lado os outros que tinham até um certo manejo de rede social. Por exemplo, o Boulos, na última campanha eleitoral, a gente justamente elogiou que ele estaria sendo o primeiro da esquerda a entender rede social. E nessa campanha ele
assim, ele foi engolido, né? Então tem vários aspectos para a gente tentar entender. A própria recusa, ou sei lá, que nome poderia dar, do ex-presidente Jair Bolsonaro em apoiar efetivamente um candidato, isso também está prejudicando a eleição no Rio de Janeiro. Tudo bem que o nome do Paes é muito mais forte do que o Ramagem, mas o ex-presidente, essa articulação de bastidor dele não tem funcionado muito bem. Então a gente tem muita pauta ainda para falar de eleição de São Paulo. Deise, eu vou dar só uma sugestão para o seu livro, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Like converte em voto? Excelente. 15 segundos, eram 20 e 15. Segundo a Quest, Nunes venceria Marçal e Boulos no segundo turno. No fim das contas, quem está festejando mais essa pesquisa, então, é o Nunes. É o Nunes, porque tem passado por problemas na campanha, tá aí com um candidato extremamente midiático e ainda tá lá no topo, né? Então tá festejando pra caramba, assim. 10 segundos, maravilhosa. 3 horas, 4 horas já. O Cine deve estar desesperado, Datafolha saindo. Meninas, muito obrigada pela presença mais uma vez. Ótima tarde a vocês. O Linha de Frente termina aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Evandro Cine, 3 em 1 no ar. É com você. Pô, Lívia, tava tão bom acompanhar vocês e as análises de vocês por aqui, mas chegou a hora do 3 em 1, né? Um abraço para todas aí do Linha de Frente.